Quando eu comecei a ler este livro, a minha perspectiva era completamente diferente. Então, avançando um pouquinho mais, lendo os 2 primeiros capítulos, aí eu me descobri nessa história. Olá, eu sou Julia Nardi e neste canal eu falo sobre livros, leitura, uma vida de leitora, viagens e muito mais. Se você gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui embaixo e deixar o seu curtir. Esse será o primeiro diário de leitura que eu vou fazer. É uma tentativa, vamos ver se vai funcionar. O primeiro livro eu vou utilizar este aqui, ó, O Apanhador no Campo de Centeio. Então vamos ver como é que vai ficar esse vídeo, vamos ver se vai dar certo. Na verdade, a ideia realmente do diário de leitura é conforme eu for lendo ali a cada 5 ou 10 capítulos, dependendo da história, obviamente, eu venho, faço um livro, faço um vídeo e conto um pouco o que eu achei, qual foi a minha percepção e tudo mais, como que está sendo essa leitura. Então, no primeiro momento, eu vou começar com o Apanhador no Campo de Centeio, ele vai ser o teste aqui dos vídeos. Eu peguei este livro realmente sem saber absolutamente nada, então foi do zero mesmo. Foi lendo sinopse, lendo um pouco sobre o autor e depois tendo essa percepção dos 2 primeiros capítulos, para saber como que eu vou chegar aqui nessa história e trazer um pouco dessa experiência. O Apanhador no Campo de Centeio, quando eu li o título, né, a primeira vez que a gente se depara com esse título, eu imaginava uma história completamente diferente do que ela se mostrou aqui para mim. Eu imaginava alguma coisa numa ambientação rural, eu imaginava realmente algo como diz o título, né? Apanhador no campo de centeio. Então, eu imagino, não sei, na minha cabeça eu tava com isso aí gravado de que seria alguma coisa mais voltado para um trabalho, mais voltado para alguma coisa nesse aspecto. Quando eu comecei a ler a história, você se depara com uma atmosfera, com uma ambientação, você se depara com tudo completamente diferente. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre o autor, o J.D. Salinger. O autor, ele foi para a guerra. Eu pesquisei um pouquinho sobre a vida dele e ele foi para a Segunda Guerra Mundial. Ele fez sua participação na Normandia, no dia D, né, que eu fiz o vídeo no canal sobre o Band of Brothers, né, que começa no dia D. Então o autor também fez parte aí deste momento. Ele era uma pessoa muito reservada e quando ele escreveu este livro, o nosso protagonista aqui, ele já havia aparecido em outros contos, em outras histórias que o autor havia publicado. Alguma personalidade dele já havia sido trabalhado anteriormente, até que viesse, então, o lançamento oficial do livro em 1950. A percepção que eu tive do livro, aqui já no primeiro capítulo, é que a gente é apresentado ao Ronan, que é o protagonista da história. Ronan, ele é um adolescente e a gente já percebe logo aqui no começo que ele tem alguns probleminhas ali com pais, com irmãos, com professores, com diretores. Ele tece críticas ali, ó, ao longo ali daqueles 2 capítulos, foi só crítica que ele fez. Ele observa, ele é quase como um observador oculto, ele tá ali por fora só observando e tecendo ali as críticas que ele vai fazendo pelas pessoas. Aqui a gente sabe que ele tem algum conflito com os pais, ainda não está identificado ainda qual é essa profundidade. Como os pais aqui não apareceram ainda na história, né, tô só no segundo capítulo, e aqui é narrado pelo Holden, então a gente não tem uma perspectiva além do que ele narra aqui, do que é os pais e o próprio irmão. A gente vê que o irmão, ele acabou ficando muito famoso, ele escreveu um livro e tal. Aqui ele cita qual foi a história mais famosa do irmão, ali você também entra numa certa contradição ali, é uma historinha meio estranha, né? Um desfecho meio complicadinho ali, meio esquisito, vamos por assim. E aí a gente vai aprofundar um pouco na questão escolar do Holden. Ele tem uma série de conflitos ali, então ali você já percebe que ele teve problemas em outras escolas, chegou a ser expulso, ele tem problemas com notas, ele tem um certo problema com a autoridade. E um ponto muito marcante aqui é a repetição. Ele fala muito a palavra e tal. Chegou em alguns momentos aqui do livro
que eu cheguei até a marcar aqui, ó. Tanto que ele falava e tal, e tal. Ele sempre encerra a frase com esse e tal. Eu gostaria de ler a versão em inglês também, para entender como que era isso em inglês, como que foi feito essa questão em inglês, porque o linguajar dele, você percebe que vai ser muito importante para a história, porque é um linguajar muito diferente. Ele traz muito aquela coisa mesmo de adolescente, né, que a gente fala muito o tipo. Aqui parece que ele foca muito nesse e tal. Então eu gostaria de ler também um dia esse livro na versão em inglês para pegar esse detalhe. Outro ponto aqui muito interessante é a frase que tem aqui da escola. Dá para perceber que ele estuda numa escola de elite aqui. E tem uma frase, eu grifei essa frase, gente. Aqui, ó, a frase da escola. Desde 1888, nós moldamos garotos e criamos esplêndidos e lúcidos rapazes. Gente, essa frase me fez dar risada. Eu chorei de rir quando eu li essa frase. E é óbvio que o nosso protagonista aqui iria zoar, iria tecer novamente suas críticas para esta frase. Então a gente vê que ele está numa escola que ele critica, ele vê ali provavelmente muita arrogância, muita coisa ali que não combina com ele, com a personalidade que ele está desenvolvendo. Isso, em uma pesquisa do autor, eu percebi que tem muito da personalidade dele. O autor não gosta muito de futilidade, o autor ele é muito reservado, então você percebe como algumas características dele está aqui dentro no protagonista. Parei agora no segundo capítulo, até o momento eu tenho vontade de torcer o pescocinho desse protagonista, ele está me dando nervoso. Eu quero saber aonde vai dar, qual vai ser os caminhos que ele vai trilhar ali. Ele tem uma personalidade que vai ser difícil. Eu terminei aqui no momento em que ele está conversando com o professor dele de história. Então o professor tenta ali colocar uma lucidez para ele, tenta falar, olha, foca, vamos construir um caminho, foca nas suas notas, né? Trilha o caminho, né? E aí você vai vendo nos pensamentos dele ali que ele está simplesmente ouvindo por um ouvido, soltando pelo outro, e assim a história está fluindo. Então vamos ver como que vai se desenrolar isso ao longo da história. A gente está chegando num ponto aqui, agora nos próximos capítulos, onde eu vou chegar no encontro dele com a família. A gente já percebe, logo no começo aqui do livro, ele tem uma frase que ele fala que ele vai narrar nesse momento ali de Natal. E como a gente está no final do ano, então a gente percebe ali que vai ser muito breve essa narrativa. Ele já está chegando nesse momento que foi provavelmente alguma grande reviravolta, que vai ser provavelmente o clímax aqui da história. Então ainda não cheguei lá, vamos ver o que vai se desenrolar, aparecendo novos personagens. Por enquanto, os que estão aqui, a gente percebe que são personagens que estão tentando ali moldar o nosso protagonista. Ele é até querido pelo professor de história. O professor de história narra um momento ali que ele faz uma prova de história sobre os egípcios. E, sinceramente, ele até que tentou, sabe? Ele deu uma tentativa, ele fluiu. Né? Se ele se esforçasse um pouco mais, ele conseguiria provavelmente atingir. E acho que isso até que o professor de história viu nele. Né? Ele tem essa capacidade, porém ele simplesmente joga tudo por baixo dos panos e simplesmente esquece, simplesmente ignora ou simplesmente refuta a ideia de ter que atingir notas. Parece que é como uma autossabotagem ali, ele faz isso propositalmente. Não sei ainda se é por ele, se é pela família, a gente ainda vai descobrir, mas você percebe que tem um pouco essas nuances aqui na história. A primeiro momento, eu estou achando ele insuportável. Teve um momento até aqui que ele reclama de alguma coisa que o professor dele faz lá. Eu falo, jura que você está reclamando de novo? É a única coisa que você fez foi reclamar até esses 2 primeiros capítulos, sabe? Então tá me dando um pouco de nervoso ali. Mas estamos fluindo aqui nessa história. É uma escrita, como eu disse, né? Tem muita palavra repetida, né? Esse tal, ele volta totalmente. Mas tá sendo muito interessante, ela tá fluindo. Então não é um livro que te trava, é um livro que fala com você. Então a linguagem, ela é uma linguagem até mais fácil de compreender, não é tão rebuscada assim. Vamos ver o que vai se desenrolar aí ao longo dessa história. E aí no próximo vídeo, provavelmente a gente já vai falar um pouco mais adentro aí dessa vida familiar do nosso protagonista.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês estejam curtindo esse diário de leitura que a gente vai fazer sobre o apanhador no campo de centeio, que é o livro da vez aqui. Se você gostou, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir aqui embaixo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.